18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:03, boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, sextou, amigo. Então vambora, você que tá chegando com a gente agora. Vamos juntos a partir deste momento até às 19 horas com mais um programa, 18 horas. Mix. Lembrando que você pode participar conosco, interagir aqui no 18 horas, inclusive Cid Soares, hoje dia 8 de março, dia da mulher, você, né? Exatamente. O nosso ouvinte pode mandar uma alô aí, pode mandar, né, uma referência aí. Fique à vontade. Fique à vontade, pode aproveitar o nosso WhatsApp, 994887592, tá valendo, Cid. Hoje a gente não quer nem ouvir tua opinião, cara, a gente quer saber qual é a mulher que você vai homenagear. Manda uma mensagem aí pra mulher que você ama, 994887592. Vai mandar uma mensagem aí pelo rádio, é muito legal. Aproveita o programa, vamos até às 19. 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e no programa de hoje os problemas e desafios para a conquista da igualdade e também o combate à violência contra a mulher. Manaus registra a média de 60 casos de violência doméstica por dia. Dengue avança e agora já são mais de 2.500 casos confirmados no Amazonas. Roberto Cidade anuncia anúncio da pré-candidatura, né? Você vai saber tudo sobre os bastidores da política amazonense com Cíntia Blink logo mais. Legal, 6:04, mais uma vez boa noite para você em 100,7, sejam muito bem-vindos. Os destaques do dia, esses assuntos aí e outros assuntos você confere. Hoje, sexta-feira, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, 18 horas no ar. 18 horas. Certo, então hoje é o dia delas, hein, Cid Soares? Isso. E queridos ouvintes, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia aí de homenagens, declarações apaixonadas, mas acima de tudo, é claro, um dia de lutar por igualdade, por direitos, por conscientização e também pelo combate à violência, ao feminicídio e à discriminação. Apesar de todos os avanços, né, as mulheres ainda estão distantes de conquistar a condição de igualdade com os homens em muitos setores da sociedade. A mulher ganha menos, tem jornada dobrada quando trabalha fora de casa, tem salário menor que o homem. Esse tipo de coisa precisa realmente avançar. Ruim, né? As mulheres trabalham em média, Cid, ouvintes, 2,3 horas a mais que os homens por semana, somando aí trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Ainda assim, com um nível, né, educacional mais alto, às vezes, é mais educada, né? Tem um nível educacional melhor e ganha menos. Elas ganham em média 78,9% do rendimento dos homens. As informações fazem parte do estudo de estatísticas de gênero divulgados, inclusive hoje, pelo IBGE. Pois é, então você está vendo que ninguém está inventando número nem caso aqui. É a realidade dos fatos. E o dia de hoje, 8 de março, é justamente o dia para combater essas diferenças, essas desigualdades. Não dá mais aí para aceitar tratamento diferenciado, condições diferenciadas e privilégios que só os homens têm. Cid Soares, muitas pessoas, inclusive, consideram aí o dia 8 de março apenas como uma data de homenagens às mulheres. Mas, diferentemente de outros dias comemorativos, ela não foi criada pelo comércio e tem raízes históricas mais profundas, inclusive. Essa data é comemorada desde o início do século XX. Bom, e hoje a data é cada vez mais lembrada como um dia para a reivindicação de igualdade de gênero e manifestações ao redor do mundo, aproximando aí de sua origem, né, na luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, e lideraram um movimento para exigir melhores condições de trabalho, que eram ainda piores que as dos homens na época. Essa é a origem da data escolhida para celebrar as mulheres, tem algumas explicações históricas. No Brasil, por exemplo, é muito comum relacioná-la aí ao incêndio ocorrido em Nova York, que aconteceu no dia 25 de março de 1911 na Triangle Shirtwaist Company, que matou 146 trabalhadores, 125 eram mulheres e 21 homens, e que trouxe à tona aí as más condições enfrentadas por
por mulheres na Revolução Industrial. Mas também há registros anteriores a nesse episódio, que trazem referências à reivindicação de mulheres para que as suas causas fossem incluídas nos movimentos de luta de trabalhadores. O certo é que a luta das mulheres contra as desigualdades, contra a violência, continua viva. É cada vez mais necessária que as distorções, as discriminações acabem. E apesar de todas as campanhas de conscientização de leis mais duras, inclusive, as mulheres continuam morrendo pelo simples fato de serem mulheres, o chamado feminicídio. Muito complicado. Aqui no Amazonas, por exemplo, a taxa de feminicídio aumentou 9,5%. No ano passado, 23 mulheres foram assassinadas e em todo o país foram 1.463 feminicídios, o maior número dos últimos 9 anos. E nós vamos saber mais detalhes aí na matéria, com o Diné Araújo. A lei do feminicídio, sancionada em março de 2015, qualifica o crime quando é motivado por gênero, o que inclui violência doméstica, familiar e discriminação à condição de mulher. Em 2023, 5 dos 9 estados da Amazônia Legal tiveram taxas de feminicídio superiores à média do país. São eles Mato Grosso, Acre, Rondônia, Tocantins e Roraima. A média brasileira ficou em 1,4 caso para cada 100 mil mulheres no ano passado. Nesses estados, a média de feminicídio ficou acima de 2 casos para cada 100 mil habitantes. No total, em todo o país, 1.463 mulheres foram assassinadas em 2023, o maior número dos últimos 9 anos. No Amazonas, foram registrados 23 assassinatos de mulheres no ano passado. É o mesmo número registrado em 2021. Os números foram apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma organização não governamental voltada à área que ainda trouxe um levantamento do período de 2015 a 2023, quando 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. A delegada da mulher, Débora Mafra, diz que esses números refletem a falta de denúncias. É muita tristeza que a gente vê esses dados, Nós que lutamos no combate à violência doméstica e familiar, mas sabemos que o feminicídio acontece quando as mulheres não denunciam. A maioria das vítimas de feminicídio nunca denunciaram o seu agressor. Por isso que nós temos que ter políticas públicas, temos que o tempo todo estar fazendo eventos de informações, indo a escolas, para que as mulheres se informem sobre essa problemática e queiram resolver, indo denunciar, porque a denúncia vale uma vida. E muitas vezes a gente sabe, até por outra pesquisa, que as mulheres ainda não estão muito bem informadas sobre a Lei Maria da Penha, por isso nosso empenho maior de ir aonde a sociedade está. Ainda conforme o levantamento do Fórum de Segurança Pública, as áreas rurais e as intermediárias, ou seja, entre o campo e as cidades, foram as que tiveram os índices mais altos de assassinato de mulheres. Por isso, segundo a delegada da mulher, Débora Mafra, é preciso que essas mulheres saibam que elas não estão sozinhas e existem leis para protegê-las. Nós temos que chegar até lá, porque a Amazônia Legal tem uma dificuldade geográfica muito grande, principalmente com a internet, mas mesmo assim nós temos que colocar como alvo fazer todas as mulheres da Amazônia Legal serem informadas sobre a Lei Maria da Penha. Aqui no Amazonas já tivemos a alegria que estamos diminuindo o feminicídio ano após ano, porque as mulheres começaram a denunciar mais. Temos realmente um número altíssimo de violência doméstica e familiar, no registro, porém sabemos que são números positivos no sentido de denúncias, que as mulheres começaram a denunciar mais e com isso menos mulheres na nossa Amazonas estão morrendo. Em 2022, a taxa de feminicídio na Amazônia também havia sido superior à da média do Brasil. Diné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 12 minutos em Manaus. E olhem, quem é vítima de violência doméstica carrega marcas muito mais profundas do que as que podem ser vistas no corpo, hein? Muitas vezes essas mulheres ficam sem onde morar, sem terem para onde ir, sem nenhuma perspectiva ou esperança. Realmente, a violência doméstica não é fácil, sabe? É muito complicado essa situação. Verdade, Carlão. Olha, a falta de uma rede de apoio é muitas vezes aí, o que
as impede realmente de pedir ajuda, denunciar seus agressores. Aqui em Manaus, algumas casas de apoio estão disponíveis para o acolhimento e atendimento dessas vítimas. Uma delas é a Casa de Acolhimento para Mulheres e Camiabas, que fica no bairro de Aparecida, zona sul de Manaus, e faz parte dos programas socioassistenciais da capital amazonense, no atendimento 24 horas a mulheres vítimas de violência. Pouca gente sabe da existência aí da Casa das Camiabas. Ali no bairro de Aparecida, zona sul de Manaus, né? Acolhimento para mulheres e Camiabas. A casa é responsável aí por fornecer abrigo e também atendimento psicossocial para mulheres e seus filhos que se encontram em situação aí de vulnerabilidade social. O espaço possui 6 dormitórios para receber até 30 pessoas em suas dependências e é administrado aí pela Prefeitura de Manaus. Bacana, hein? O nome e Camiabas, aí a Camiabas, né, se refere aí à tribo de mulheres guerreiras que viviam em uma região inexplorada e seriam conhecidas por sua força física, habilidades de combate e pela formação de uma sociedade matriarcal em que as mulheres detinham o poder político e militar. Olha só, então é o seguinte, lembre-se aí você, toda vez que uma mulher estiver em situação de risco, estiver aí sendo vítima de violência, você deve denunciar aí, ó, utilizando o fone 180, ok? Então, qualquer coisa, qualquer situação, tem um Disque 100 também, qualquer desconfiança, tem o 180 180 ou então 100 o 100, né, Cid Soares? Então, não seja conivente, né? Denuncie essa situação, porque realmente é uma situação muito séria e ela está aumentando, por incrível que pareça. 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos falar de conquistas. As mulheres são destaques nas áreas de ciência e tecnologia aqui no Amazonas. Pela primeira vez, o número de mulheres com título de doutorado superou o de homens. Olha só que interessante. Segundo a FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas. O interesse delas é tanto que foi lançado um edital de pesquisas somente para elas. E vamos agora aos detalhes com Rodrigo Soares. As mulheres estão cada vez mais conquistando seus espaços em todas as áreas, provando que o lugar delas é onde elas quiserem. Neste Dia Internacional da Mulher, o destaque é para o protagonismo delas nas áreas de ciência e tecnologia. De acordo com o levantamento da FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa, pela primeira vez, o número de mulheres com título de doutorado superou o de homens. Elas agora são mais da metade dos cadastros ativos da FAPEAM. No mestrado, por exemplo, as mulheres já despontam com 60,70% de participação. Nos últimos 4 anos, o número de projetos científicos apoiados pela FAPEAM e coordenados por mulheres saltou de 418 para 834 projetos. O destaque das mulheres na ciência e tecnologia tem sido tão grande que a FAPEAM lançou um edital de pesquisa somente para elas. Uma dessas pesquisas está sendo executada na Fundação SECOM. Trata-se de um projeto voltado para a inovação em tecnologias para a prevenção do câncer de colo de útero. A pesquisadora Kátia Luz ressalta que as mulheres cientistas estão conseguindo ajudar outras mulheres. A pesquisa precisa ser embasada em evidências que demandam recursos. Então, a gente precisa ir para campo, muitas vezes, a gente precisa de insumos para produzir a análise laboratorial, como a gente está aqui no ambiente de laboratório. A gente precisa para se deslocar para as áreas de acesso, ou mesmo para fazer análise de informática, eu preciso de softwares, insumos e equipes profissionais. Então, isso precisa ser subsidiado. O governo do estado criou, adotou a sua ferramenta através da FAPEAM, por exemplo, que é um órgão estadual voltado para financiamento de pesquisa. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h17. Olha só, hein? O número de casos de dengue continua aumentando no Amazonas. Isso é realmente grave e muito sério. Agora já são mais de 2,5 mil casos confirmados no período de 1º de janeiro a 7 de março deste ano. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Cid. E mesmo com o aumento dos casos, a procura pela vacina
contra a dengue continua muito baixa. A gente espera que realmente as pessoas, né, se conscientizem e vão em busca. Principalmente os pais, né? Os pais, claro, com relação às crianças, eles têm que autorizar, inclusive nas escolas e tudo mais. Então, é um processo importante que é a vacinação. Então, vamos colaborar aí, pessoal. 6h17, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, vamos falar agora de política e política local, hein? E lá nos bastidores mesmo, lá onde só quem vê é ela, Cíntia Soares, que já está aqui ao vivo, trazendo, né? Mudou, não é mais Blink? Eu não sei com quem ele tá me casando. Peraí, com quem que é que eu falei aí? Cíntia Soares. Cíntia Soares é legal, hein? Cíntia Blink. Oi, Cíntia Blink. Tudo bom? Dia das Mulheres, ele faz uma dessa com você, Blink? Blink. O lugar de mulher é também na política, Cíntia Blink. É uma pergunta retórica que eu tô fazendo, porque eu tenho certeza que é. A participação das mulheres na política amazonense tende a crescer cada vez mais, não é isso, Cíntia Blink? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, 8 de março é dia da gente pensar nesse tipo de coisa, refletir exatamente sobre o lugar da mulher e onde ela tá e onde ela tá conseguindo ocupar, né? E na política, esse caminho, ele ainda é longo para que seja ocupado. Por exemplo, hoje a gente tem uma Câmara Municipal com 41 vereadores. E sabe quantas mulheres tem lá? Quantas? 4. Olha aí. 4 mulheres no universo de 41 pouco, parlamentares. Né? Já na Assembleia Legislativa são 24 deputados, desses 24, 5 são mulheres, o que já é visto como uma vitória. Mas se a gente for pensar em a representatividade da população, não é tão correspondente, porque o número de mulheres é maior do que o número de homens e dentro da Assembleia não é bem assim. Aí quando a gente passa para a esfera federal, a coisa piora, porque não tem nenhuma mulher, nem senadora, deputada, né? nem senadora. Deputado federal. E nem como suplente, eu acho. Se não me engano, nem como suplente. Então, é um ambiente ainda muito voltado para o homem. E o que isso reflete? Qual que é o impacto disso? É que as políticas para as mulheres ficam mais empobrecidas, já que não tem esse público olhando muito para isso. Tem um público muito reduzido. E mas você acha que tende a crescer ou não, Cíntia? Qual é essa perspectiva? A torcida é para que cresça. Há até políticas públicas pensando em crescer o número de mulheres no ambiente político, no mundo político, como candidata e tudo isso. Mas realmente é um mistério de por que as mulheres não estão participando tanto da política. Elas até tentam, por exemplo, a gente tem aí um cenário de candidato a prefeito que está super acirrado aqui em Manaus, a gente fala desde o ano passado. E tem um detalhe também interessante, Cíntia, que o número de eleitoras chega a ser às vezes maior do que de eleitores. Mais da metade. Não é verdade? Posso fazer uma interferência aí? Chega aí. Eu creio que as mulheres ainda se sentem muito constrangidas nesse meio político, né? Porque as mulheres não têm a mesma desenvoltura que os homens já vêm com o tempo ganhando. Então, elas precisam exercitar isso, estar mais, tomar mesmo espaço, fazer, valer sua presença ali, creio. Acho que é falta de oportunidade mesmo, né? Sim, a mulher não sabe que pode estar naquele lugar. Exatamente. Não há uma abertura. Não se sente São muitas segura. barreiras para as mulheres conseguirem segura. conquistar alguma coisa nessa questão política aí. Eu acho que é um ambiente muito machista. masculino. Muito machista. Exatamente. É machista o ambiente da política. Isso é não tenha fato. dúvida. É um ambiente muito masculino e não há muito espaço para as mulheres, mas a gente tem que derrubar essa porta, porque não vai ser um homem que vai dizer, por favor, querida, por aqui. Não vai. Me perdi um pouco no que eu ia falar aqui sobre o 8 de março. Sim, o das mulheres na pré-candidatas. Somos poucas, né? São poucas mulheres pré-candidatas. A Maria do Carmo tem Maria mais? do Carmo. Fala-se sobre Carol Braz, mas ainda não sabemos se virá ou não. Sim, que é do MDB, né? Sim, MDB do Braga. Tem a Anne Moura do PT, mas o PT é aquela coisa que a gente não sabe, não tem como ter uma ideia se virá ou não. Nunca teve. Mas começa a ter algum nome de mulher Braga se desenhando. Muito inteligente, uma menina bem... Não, mas a questão não é a capacidade. Claro que capacidade há. Sim. Só que o nome de homens é muito mais falado do que de mulheres. Quando mas a gente ela fala... precisa botar a cara mesmo, eu acho. Mas não depende só dela. Sim, claro. Mas se ela não fizer força também não vai, né?
Se esperar, boa vontade dos homens, dançou. Ok, Cid, Carlão. É isso. Blink, a justiça autorizou aí a volta dos pagamentos do cotão de R$33 mil aos vereadores aqui de Manaus. Decifra isso pra gente, o que pode acontecer aí? Não, tá liberado, então agora eles podem passar a utilizar novamente. Suspenderam a suspensão. O que acontece? Teve um aumento aí do cotão, ele passou de, não me lembro exatamente, mas acho que de 17 para 33, mas foi um aumento exponencial, assim. Né? E aí nós tivemos os vereadores, na época era vereador Amomandel e o vereador Rodrigo Guedes, que ainda é vereador hoje, eles fizeram uma ação popular. Isso qualquer pessoa poderia fazer, mas eles eram vereadores na época para falar sobre o porquê que aumentou desse jeito, para dizer que não estava correto. Então, a justiça definiu que estava suspenso o aumento. Só que por uma questão de segurança, o vereador Caio André, que é presidente da Câmara Municipal de Manaus, decidiu suspender o cotão inteiro. Não vai usar cotão nenhum para não cair em nenhum problema de passar o valor que não podia, enfim, suspendeu. E aí veio a juíza e derrubou essa suspensão totalmente. Agora está liberado os 33 mil que são utilizados aí de cotão. Cotão é a cota de exercício de atividade parlamentar, que chama na verdade CEAP, mas nós apelidamos de cotão, que é aquele dinheiro que o vereador utiliza, em teoria, para poder trabalhar. Então é com o cotão que ele paga primeiro dele mesmo o valor de telefonia, o valor de assessoria, o valor de seja lá o que for, e aí ele é ressarcido desse valor em até 33 mil para usar o próprio dinheiro para trabalho, né? Em volta ali do próprio trabalho. Então, é nesse valor que está ali o gasto de combustível, que a gente sempre faz matéria de quantas voltas ao mundo eles poderiam dar. É nesse valor que está o frete de carro e tudo isso. Uma pergunta. Diga. Nesse meio todo, tá aqueles auxílios incluídos, não? Auxílio paletó, auxílio... Na Câmara Municipal de Manaus, até onde eu sei, não existe auxílio paletó, mas não seria aqui não. É o material que eles usam para trabalho. Entendi. Então contratação de consultoria técnica, contratação de telefonia, contratação de coisas assim. Entendi. Que se utiliza para trabalhar. E aí era de 18 mil antes, tá? Aí passou para 33 mil e agora segue 33 mil e agora eles vão poder usar. Eles ficaram uns bons 5 meses sem utilizar aí o cotão. Cid, Carlão. Ei, Blink, nós temos acompanhado aqui vários assuntos que eles são meio travados através de você que traz pra gente e você tá acompanhando isso sempre de perto. E um desses assuntos é a candidatura de Roberto Cidade. Então, olha só, o anúncio da pré-candidatura de Roberto Cidade, que é, deputado estadual, e a posse dele na presidência do Diretório Municipal do União Brasil foram adiados novamente para a próxima semana. O que aconteceu, Blink? Bom, a desculpa oficial de que a agenda parlamentar está movimentada, da janela partidária aí que antecede a corrida municipal. O que a gente pode estar vendo é um Roberto Cidade que está tentando encontrar esse lugar na pré-candidatura mesmo, porque essa pré-candidatura ela ainda não está assinada, confirmada, registrada, sabe? Pode não vir a ser. Pode não vir a ser. E nós estamos vindo de uma quinta-feira super conturbada sobre isso, sobre o PL, o Davi Almeida no PL. E querendo ou não, isso acaba afetando todo mundo, porque aí é hora de ele assumir uma pré-candidatura, assim, oficialmente. Né? A União Brasil quer o Roberto Cidade de fato ali, ou a União Brasil quer colocar um vice com o Davi, por exemplo. Ou, enfim, então foi adiado para o dia 16. Seria agora, no fim de semana, agora sábado. E aí ficou para o próximo sábado. Esse evento é a posse de Roberto Cidade à frente do União Brasil no município de Manaus. Mas a gente espera que essa posse já venha com uma pré-candidatura e a gente tem que ver. Talvez por isso a gente teve aí esse adiamento. E eu conto mais para você novidades na segunda-feira. Segunda-feira agora. Obrigado, Blink. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, Cíntia, 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas que a Prefeitura de Manaus vai iniciar a retirada dos flutuantes, hein? Assunto aí interessante e polêmico. Os flutuantes lá do Tarumã-Açu e vai ser nos próximos dias. Já, aqui no 18 horas, mais detalhes. 18 horas.
E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Previsão do tempo final de semana, esse dia, sábado e domingo. Com você. Previsão do tempo. Vamos começar com amanhã, tá? O famoso sábado. O famoso sabadão, nós teremos aí temperaturas variando entre 25 a 30 graus. Caiu mais ainda. Possibilidade de chuva altíssima, 83% com 30 milímetros. E evidentemente que a nossa umidade relativa do ar vai ser baixa. Vai chegar a atingir uma baixa de 69%, mas na alta ela mede 95%, ou seja, vamos respirar água também no sabadão. E no domingo, Carlão, não muda muita coisa, chegaremos a 31 graus, de 25 a 31 graus, possibilidade de chuva aumenta para 90%, possibilidade também com 35 milímetros, e evidente, né, que vai chover no domingo. A umidade relativa do ar tem a mínima de 70% e a máxima de 98% no domingão. É isso. Mix. Olha só, em Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível nas águas do Porto de Manaus. Agora o Rio Negro está em 22 metros e 62 centímetros acima do nível do mar. Mix. Olha só, voltamos a falar do Dia Internacional da Mulher, né, das Mulheres, que é hoje, dia 8 de março. E que dados do Sebrae apontam que mais de 10 milhões de mulheres optam pelo empreendedorismo. Elas representam 34% de todos os empreendedores do Brasil. A gente percebe claramente que as mulheres estão fortemente abraçando, né, essa questão do empreendedorismo. Uma mulher que empreende, ela gera impactos sociais e financeiros. E a repórter Nathalie Moraes conversou com mulheres que passaram por transições em suas carreiras e cresceram exatamente empreendendo e hoje são inspiração. Vamos conferir. Nathalie Moraes. De acordo com o levantamento feito pela Rede Mulher Empreendedora, os setores da beleza e vestuário são alguns dos mais procurados por aquelas que desejam ter o próprio negócio. Eles ficam atrás apenas do ramo de alimentação e bebidas quando o assunto é empreendedorismo. A Jéssica Zani faz parte desse grupo. Ela passou por uma transição de carreira. A empreendedora atuava na área da comunicação depois que se formou em moda e passou a atuar em lojas de grandes marcas. Mas viu na consultoria de imagem a oportunidade de empreender e ajudar outras mulheres no processo de autoconhecimento por meio das cores. Eu sempre opto por peças atemporais, de cores sólidas e que possam ser combinadas entre si. Eu acredito que o grande segredo da elegância é estar confortável com o que você veste e usa, mas acima de tudo é estar de bem com você mesma. Quando me sinto vestida de forma adequada ao ambiente, fico muito mais segura para desempenhar qualquer atividade, seja ela pessoal, social ou profissional. A jornalista Alessandra Brasil é adepta do autoconhecimento voltado para a beleza e também o vestir. Eu amo meu trabalho porque eu vejo que é a cereja do bolo. Então, geralmente as mulheres que já vêm de um desenvolvimento pessoal, já vêm trabalhando nas suas carreiras, querem, almejam lugares melhores, maiores. Então, a nossa imagem, ela contribui muito com isso. Aquele ditado, a primeira impressão que fica, ele faz todo sentido, porque nós, seres humanos, somos pessoas visuais. Então, a nossa imagem, ela conta uma história a nosso respeito. Então, isso acontece. O processo de colonometria é individual e deve ser feito de forma presencial. Mas em função do Dia das Mulheres, a Jéssica aproveitou para alavancar o negócio e apostar no serviço em grupo. O perfil das suas clientes e a necessidade delas a motiva. Então eu trabalho exatamente com autoestima, com autocuidado, você se olhar no espelho, você se enxergar melhor. E isso mexe com todo o restante do teu desenvolvimento pessoal, com as tuas habilidades e tudo começa a melhorar. Dados do Sebrae apontam que mais de 10 milhões de mulheres optam pelo empreendedorismo feminino. Elas representam 34% de todos os empreendedores aqui no Brasil. Uma mulher que empreende gera impactos sociais e também financeiros nas suas famílias, com destaque para a geração de renda investida em benefício da própria casa, proporcionando um ciclo de prosperidade entre outras mulheres também do seu ciclo social. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h32 e hoje, olha só que interessante e importante, hein? Centenas de organizações, movimentos e grupos de mulheres fizeram uma manifestação pelo fim da violência contra a mulher. Justíssimo, Cid. O ato denominado O Medo Não Vai Nos Parar foi na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, e reuniu feministas e instituições apoiadoras. Rodrigo Soares tem mais detalhes. Rodrigo. Organizados e com gritos de esperança. Assim, foi o ato O Medo Não Vai Nos Parar, realizado por associações, organizações, coletivos e movimentos sociais na tarde desta sexta-feira, na Igreja da Matriz, na área central da capital amazonense. Franci Júnior, do Movimento de Mulheres Negras da Floresta, declarou que busca encorajar a luta contra a violência à mulher. Que o tema chama a atenção das mulheres e das pessoas, né, para que as pessoas comecem a visualizar toda a violência causada nas mulheres, principalmente na sociedade da cidade de Manaus. Franci Júnior fala das principais reivindicações na luta dos direitos das mulheres. Também nós temos como reivindicações que os crimes contra as mulheres, seja feminicídio, seja a abordagem sexual, isso seja punido na nossa sociedade. Que isso não seja visto como simplesmente mais um crime, assim como o racismo e o racismo ambiental. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h34. Você no melhor mix do Brasil. Participe do nosso WhatsApp 994887592. Tem participação, Cid Soares? Tem mesmo, olha só. Legal. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Edson Granja, lá do Parque 10. Ele disse o seguinte, abre aspas aqui, olha, gostaria de desejar um feliz Dia das Mulheres para minha esposa Janaína, para minha filha Emily, para minha irmã Érica e minha mãe Mirna. Amo todas vocês. Que mensagem maravilhosa. Bacana. Você pode fazer isso, liga pra gente, passa uma mensagem. Quem é esse aí mesmo, Cid? Esse aqui é o Edson Granja do Parque 10. Valeu, Edson Granja do Parque 10. Forte abraço. Também, forte abraço, 994887592. 18 horas. Olha só aí, você circulando por Manaus, você no trânsito. Vamos saber agora detalhes, hein? Nas principais vias da nossa capital, tudo certo, tudo no ponto, Cid Soares. Tá sim, vamos lá. Trânsito. Olha, segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, a Avenida de João Batista com Rua Pará tem trânsito intenso, mas segue sem retenção, como eu falo sempre aqui, ele só fica um pouco mais apertado ali próximo ao Amazonas Shopping. Daí em diante, segue normal. Já na Avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, próximo à Delegacia Geral, o trânsito é moderado, mas sem obstáculos na via, portanto, segue normal. E na Avenida Noel Núteus, esquina com a Avenida Bispo Pedro Massa, trânsito carregado no local. Se puder, claro, evite. Mix. Olha, forças de segurança fazem dia D em combate à violência contra a mulher. Ao todo, 12 mandados de prisão foram cumpridos durante a ação, que resultaram na prisão de 4 suspeitos de prática de diversos crimes contra a mulher. Dos presos, 3 foram em Manaus e 1 no município de Parintins. A repórter Nathalie Moraes acompanhou toda essa ação e nos traz os detalhes. O dia D da Operação Átria, que tem como objetivo o combate à violência contra a mulher, foi realizado pelas forças de segurança aqui do estado, com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e outros órgãos de proteção à mulher. Ao todo, 12 mandados de prisão foram cumpridos durante a ação, que resultaram na prisão de 4 suspeitos de prática de diversos crimes contra a mulher. Dos presos, 3 foram em Manaus e 1 no município
município de Parintins, como explica a delegada Débora Mafra, ela que é titular da Delegacia Especializada em Proteção contra a Mulher. Foram 4 alvos mais de Parintins. O de Parintins, ele é um alvo que ele era condenado por quebra de sursis. Nós pedimos para que a delegada de lá pudesse tomar conta desse mandado, já que ele estava lá, o alvo. E aqui nós tivemos um cárcere privado, que o mandado era de roubo, e a mulher foi registrar e saiu esse mandado. Nós cumprimos para dar o amparo à mulher. A operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no Amazonas, a coordenação foi realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Além da intensificação das atividades judiciárias, também foram realizadas ações pedagógicas com palestras para encorajar mulheres vítimas de violência a saírem desse ciclo vicioso através da denúncia, como afirma a delegada Débora Mafra. Não tem motivo mais para se calar. Não vale a pena você ser uma coadjuvante da sua vida, uma vida de violência. O melhor é que você seja uma protagonista de uma vida de sucesso e superação. E isso a gente já viu acontecer com várias mulheres que conseguiram sair do ciclo da violência doméstica e conseguiram se restabelecer com seus filhos numa vida de paz. E é isso que nós desejamos a todas as mulheres. Você que está em casa, sofre violência, pare hoje, já vá até a Delegacia da Mulher e registre o seu boletim de ocorrência. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h38 e uma pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box, a pedido da Serasa, para marcar o Dia Internacional das Mulheres, apontou que 39% das mulheres da região norte afirmaram que são as únicas responsáveis financeiras da família, acima da média nacional, que é de 32%. Essa tendência se deve às mudanças no perfil e no comportamento do público feminino, cada vez mais independentes sob o ponto de vista financeiro, casadas, solteiras, separadas, com ou sem filhos. Hoje as mulheres se lançam sem medo no mercado de trabalho, assumem o controle sobre suas próprias finanças e estão dando um show. Parabéns. Sem dúvida, as mulheres deixaram no passado há muito tempo, né? Aquele tempo em que dinheiro era assunto de homem. O valor da mulher nas finanças de casa sempre existiu, mas era algo interno, associado ao que chamamos aí de economia do cuidado, né? Mesmo a mulher dando um dia, ela dava inclusive o dinheiro para o homem, ele que administrava. Mesmo sem gerar renda, elas produziam o trabalho de cuidar da casa e dessa forma economizavam em despesas, ou seja, davam jeito, como alimentação, limpeza e outras, mas não eram reconhecidas como líderes do processo e hoje a coisa está mudando aí. Perfeito. E a tendência é, né? Melhorar mais ainda E igualar essa bagaça. 6h40, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e nos próximos dias a Prefeitura de Manaus deve iniciar a retirada dos flutuantes no Tarumançu, cumprindo a decisão da Justiça. A ação deve contar com o apoio da Polícia Militar. Será se agora vai, Cid? Agora eu acho que não tem jeito não. Todo e qualquer flutuante aí com licença ou não, até com licença, cara, vai tudo, né? Olha aí, fica ninguém. Vai ter que ser retirado mesmo, mas a ação deve cumprir fases. E quem vai nos contar essa história toda é o repórter André Meireles. Boa noite, André. Tem mais informações sobre tudo isso aí. Então, quais serão os primeiros flutuantes e quais serão os últimos? Você vê esse detalhe? Os critérios, né? Tem sim, Cid e Carlão, boa noite pra vocês. Boa noite. Boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, nesta primeira fase de retirada, somente os flutuantes com uso exclusivo ali para lazer, recreação ou locação por temporada, diária ou final de semana, os também que são usados como hotel, hostel, oficinas, bares, restaurantes, mercadinhos ou mercearias, e os também utilizados como pontão e garagem flutuante para barcos, embarcações ou veículos aquáticos serão recolhidos e desmontados. Em relação aos flutuantes com uso exclusivo para lazer, recreação ou locação por temporada, diária ou final de semana, com licença ou não, e também os flutuantes voltados para o lazer serão removidos por haver necessidade de reverter a grave degradação ambiental
né, conforme consta na decisão, que afirma não ter aí licenciamento para esse tipo de atividade, né? Já nos flutuantes usados como hotel, hostel, oficinas, bares, restaurantes, mercadinhos ou mercearias, serão removidos apenas os flutuantes que atuam aí como hotel, hostel, restaurante, mercadinhos ou mercearias. Isso aí, esses que não tenham licença concedida anteriormente à resolução número 7/2022 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? E os bares, oficinas de reparo ou manutenção de transporte aéreo ou naval, independente de ter aí a licença ou não, eles também serão recolhidos, né? Aí esses que são o pontão e garagem flutuante, que tem um lançamento de esgoto na água utilizado como pontão e garagem flutuante para barcos, embarcações ou veículos aquáticos, eles também serão retirados, isso já na primeira fase, né? Segundo a determinação, vão poder permanecer apenas os flutuantes, né, que atuam, que a gente estava falando aqui, esses que atuam como hotel, hostel, restaurante, mercadinhos e mercearias e pontão que detenham licença concedida anteriormente à resolução número 7/2022, além das garagens flutuantes para barcos, embarcações ou veículos aquáticos que não despejam esgoto no rio e não usam e não sejam usados aí como oficinas de reparos e manutenção. Então, só para deixar claro aqui, né, para quem possa entender, mas você falou aí de hotel, hostel, restaurante, mercadinhos e mercearias e pontão aí, que mesmo que tendo licença sai, e os que não têm licença não sai, como é que é? Bom, esses hotel, hostel, restaurante, mercadinhos e mercearias que vão ser retirados são aqueles aí que acabam, né, despejando aí o esgoto no rio, né, e os que não precisam de esgoto, de despejar absolutamente nada no rio, eles vão permanecer aí se já tiverem a resolução aí 7/2022, né? Essa decisão estabelece ainda que a remoção dos demais tipos de flutuantes, né, usado como plataforma para ancorar atracadouros, marinas ou pier, usado como escola, unidade básica de saúde, base de órgãos de segurança pública ou outro órgão público que justifique a sua permanência exclusiva para moradia, não sendo considerado morador quando for ocupado por caseiro ou similar, além dos que permaneceram usados ali no local. Esses aí vão ser realizados em segunda fase futura a ser definida pela Justiça Estadual. E olha só, sobre essa retirada desses flutuantes, claro que os primeiros, segundo a Justiça, que precisam ser retirados são aqueles flutuantes que estão abandonados. Eles vão ser retirados de imediato e toda a estrutura vão ser destruídas, né? Inclusive, a Prefeitura de Manaus deu início ao cumprimento dessa decisão da Justiça, que determina a retirada desses flutuantes irregulares do Tarumã-Açu e demais locais da margem esquerda do Rio Negro e que ameaçam a região com um despejo aí ilegal de dejetos. Nesta sexta-feira, a Prefeitura já instalou aí o que foi determinado ali pela Justiça, os outdoor nas entradas das vias, né, que vão de acesso ali à Marina do Davi e Praia Dourada, na zona oeste aqui de Manaus, informando que a partir de 10 dias, a contar de hoje, sexta-feira, será dado início à operação de retirada, né? Essa medida segue determinação do juiz Moacir Pereira Batista, da Vara Especializada do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Nessa decisão judicial determina a retirada aí e destruição de flutuantes que ficam ali localizados à esquerda do Rio Negro, né? Claro, como a gente falou, primeiro os abandonados e depois os de uso exclusivo para lazer, hospedagens e aqueles com destinação comercial, né? Como oficinas, garagens, barcos, embarcações e veículos náuticos. Ou seja, até esses flutuantes, todos mesmo, até esses que vocês, né, as pessoas estão acompanhadas, vendo nas redes sociais, fazendo ali anúncios de shows, festas, de eventos, de festas, que vendem bebidas alcoólicas, que vendem bebidas não alcoólicas, que funcionam também como restaurantes ali, que as pessoas passam a noite ali, virados finais de semana, todos eles serão retirados ali do Tarumã-Açu. Os outros que a gente fala que não serão retirados, Cid, Carlão e ouvintes, são aqueles que não estão ali na margem do Tarumã-Açu, né, que fica aqui ainda em Manaus, assim os outros que são bem distantes aí. Então é isso, Cid, Carlão. Legal. Perfeito, obrigado pelas informações, André. Valeu, André Meirelles, 6h46, você
no melhor mix do Brasil. Mix. Agora nós seguimos para Brasília com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Alô, Cadu, boa noite. Bom te ver, Cadu, como diz a Karine Leão. Tudo bem? Tudo certo? Olha aí, Cadu, saiu mais uma pesquisa mostrando a queda constante na popularidade do presidente Lula. O governo, inclusive, já ligou o sinal de alerta, Cadu, é isso mesmo? É isso mesmo, Carlão. Boa noite para você, meu querido. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes. Querido. Carlão, agora é a pesquisa IPEC. Foi divulgada hoje também apontando uma queda de popularidade do presidente Lula. 33% dos entrevistados avaliaram o governo do presidente Lula ótimo ou bom. Em dezembro, eram 38%, ou seja, caiu 5 pontos a aprovação do presidente Lula. 32% consideraram ruim ou péssimo. Lá em dezembro eram 30%. Nesse caso, aumentou aí 2 pontos dentro da margem de erro. 33%, Carlão, consideraram o governo Lula regular. Um percentual bastante alto para ser regular, né? Se puxar o histórico, Carlão, dessa pesquisa IPEC ao longo do governo Lula 3, desde o início do governo, a popularidade do presidente vem caindo, ladeira abaixo. São números que preocupam porque outras pesquisas deram resultados ainda piores ao longo dessa semana. Ontem saiu a pesquisa da Atlas Intel mostrando um cenário ainda pior, né, de que pela primeira vez no governo Lula 3, a rejeição ao governo e ao presidente Lula é maior em relação à aprovação. O Carlão e Cid, o estopim dessa queda tem a ver com a política externa do país. O presidente Lula tentou protagonizar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista Hamas e acabou piorando a situação ao comparar a reação de Israel ao Holocausto. Então ele tentou chamar a atenção para o volume de mortes na região da faixa de Gaza. Muitas pessoas inocentes estão morrendo em meio à caça aos terroristas que usam o povo de escudo, né? Mas aí, comparar esse conflito com o Holocausto não pegou bem, principalmente aqui no Brasil, Carlão, que tem quase metade da população evangélica, né? E para variar, o presidente Lula não retrocedeu, ele não se retratou. Escolheu enfrentar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é da extrema-direita, e foi ele que o primeiro a criticar a comparação, essa comparação feita, né? Então Lula está pagando um preço muito alto, Carlão, por defender uma narrativa. E quando eu disse que essa fala de Lula foi um estopim, Carlão, é porque o governo dele vem cometendo vários tropeços desde o início de 2023. A começar pela gastança, né? O governo aumentou a arrecadação para bancar uma máquina pública inchada e ineficiente. Eu me refiro aí à política ambiental do governo, que tem sido só uma vitrine internacional e não conseguiu até agora, Carlão, controlar o desmatamento da Amazônia, não conseguiu até o momento combater o garimpo ilegal, se tornou um câncer, na verdade, esse garimpo ilegal, que ninguém resolve esse problema, pelo amor de Deus, né? Na política, a relação com o Congresso Nacional segue ruim ou péssima, cada vez pior, faltando gente capacitada para dialogar com as lideranças políticas. E é isso, o Carlão e Cid, foram muitos erros cometidos até aqui. A fatura da arrogância chegou. E está na hora do governo Lula se reinventar. Né? Okay, Cadu, eu vou colocar a nossa BR-319 nessa sua fala aí também. É outro impasse, né? É um impasse interno, né, do governo. Né? É porque tem a acumulância com a Marina Silva. Isso gerou uma repercussão também negativa para o governo de um modo geral no país, né? Bom, enfim. Exatamente. E depois se pergunta, por que Manaus não apoia pro Lula? Se ele asfaltasse e resolvesse esse problema, talvez Manaus mudaria de posicionamento, né? Possivelmente. Carlão e Cid. Cadu, a PEC que estabelece o mandato de 8 anos a ministros do STF começou a tramitar no Senado? Já está certo isso? Como é que tá? Começou, Cid. Quem está feliz é o senador Plínio Valério, que é o autor dessa proposta. Há vários anos ele vem pedindo o apoio dos senadores, batendo de porta em porta, indo de gabinete em gabinete, cobrando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para colocar para frente essa pauta no Senado. E aí o momento chegou. A PEC 16, que é o nome dessa PEC aí do senador Plínio Valério, ela está finalmente tramitando na Comissão de Constituição e Justiça com a relatoria da senadora
senadora Tereza Cristina. Tereza Cristina, gente, foi ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, faz parte da ala de oposição ao governo, é uma senadora bolsonarista. E o que diz a PEC 16 de 2019, Cid, eu vou explicar. Ela propõe que os cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal tenham direito de 8 anos de mandato, sem direito à recondução. Hoje, a gente sabe que o cargo é vitalício, né? O ministro só deixa a toga para vestir o pijama. Aos 75 anos, é aposentadoria compulsória. O senador Plínio Valério entende que isso faz com que o ministro se sinta um semideus, digamos. Ele diz nessas palavras. Porque dá muito poder ao ministro, né? Inclusive poder político, o que não deveria. Tem muito ministro aí já falando demais e não é responsabilizado por isso, por ser ministro, né? Acaba tendo um viés político e ideológico, né? A gente tem acompanhado muitos assuntos. Falei com o senador Plínio Valério agora à tarde, Carlão e Cid. Vamos ouvir a mensagem que ele mandou pra gente. Finalmente, depois de 5 anos, a nossa PEC, aquela PEC que limita, que fixa mandatos do ministro Supremo, que tanto você quer quanto eu também, já tem agora um relator. É um avanço, já tem a relatoria, que é a senadora Tereza Cristina. Ela vai pegar agora o relatório, vai se debruçar, vai ter muito trabalho, vão apresentar muitas emendas, muitas ideias, muita pressão. O importante é que a nossa PEC está andando. Ou seja, a gente pode continuar sonhando que um dia os ministros do Supremo terão um mandato fixo, seja de 8, 10 ou 12 anos. É uma notícia boa que eu quero compartilhar com vocês. 18 horas. Muito bem, tá aí o senador Plínio Valério aparecendo, né, Cadu, no cenário nacional, inclusive. O Plínio Valério, ele tá mais atuante, né, Cadu, no processo, tá aparecendo mais, pelo menos, não é isso? Tá tendo sorte, né? Sim. Desde a CPI das ONGs, ele começou, deu uma subida, uma protagonizada, mas aí a CPI não degringolou como ele gostaria, mas agora no início do ano as pautas dele estão começando a acelerar. Isso daí tem muito, a razão disso é a articulação política que ele está fazendo lá junto ao Rodrigo Pacheco. Diga, Carlão. É porque eu falo com relação ao Eduardo e o Omar, né? Então ele tá ali já chegando. Sim, mas enfim, segue. Exatamente. Agora, Carlão, essa proposta é muito importante, né? Porque ela conta com o apoio da maioria do Senado e também, inclusive, de ministros do STF. O Flávio Dino, quando ele era ministro da Justiça e estava prestes ali a ser sabatinado, ele falou que ele era a favor do fim do cargo vitalício de ministro do Supremo. Então vamos aguardar, né? Cadu, só tenho uma crítica, Carlão. Se vai ser mandato, quem é que vai eleger? Quem é que vai poder se candidatar? Essa indicação, o governo ainda vai poder fazer, o presidente da República? Porque esse aí é outro problema. Os ministros falam em isenção política e tal, mas isso não existe, porque eles são indicados pelo presidente, pelo chefe do Poder Executivo. Então, há uma relação política nesse processo. Então, se houver um mandato, tem que haver uma mudança também nesse processo para que o ministro tenha transparência, tenha isenção política de fato para exercer o seu trabalho. Vamos acompanhar, né? Vamos seguir adiante. Cid, Carlão. Beleza, Cadu. Fechou então, né? Até segunda, é isso? Olha, eu ia falar em alusão às mulheres, né? Fazendo um registro. Um minutinho. Vamos lá, rapidinho, coisa rápida. Em alusão aí ao Dia Internacional das Mulheres, o presidente Lula anunciou hoje à tarde um pacote de ações voltadas ao enfrentamento da violência, seja ela física, moral, política, investimento em tornozeleiras eletrônicas para aumentar a vigilância sobre os homens que respondem por crimes contra as mulheres, né? Esse pacote de ações aí está orçado em 57 milhões de reais, segundo informações do governo federal. No dia 19, o governo lança o Plano Nacional de Ações do Pacto Nacional de Prevenção dos Feminicídios, que vai atuar diretamente na violência, também na violência de gênero, discriminação, misoginia, entre outras violências que impactam na vida social e econômica das mulheres. Agora volto com vocês, Carlão e Cid. Um beijo para todas as mulheres, para todas elas que estão nos ouvindo, para minha família também, para todas as meninas da minha família, para as meninas da Rádio Mix. Um abraço para todas vocês. Um beijão. Valeu, vocês merecem. Saúde, sabedoria e coragem para todas elas. Tchau, tchau. Tchau, querido. Bom fim de semana, hein? Valeu. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia.
Indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,97%, cotado a R$ 4,98. O euro fechou em alta de 0,94%, cotado aos R$ 5,45. O Bitcoin fechou em alta de 2,85% aos R$ 345.666. E o Ibovespa fechou em queda de menos 1,09% aos 126.938 pontos. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, giro esportivo, Cid Soares. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou o retorno do Iranduba para a Série A do Campeonato Amazonense. É isso? Procede? Procede, exatamente isso. Olha, o Iranduba volta, né? O documento ordena que a volta seja em 2024, se possível, devido ao avanço da competição. Caso não seja possível, o retorno precisa acontecer em 2025. A equipe havia sido rebaixada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas após uma suspeita de manipulação de resultados no estadual de 2023. Mas como não conseguiram reunir provas, o Iranduba acabou inocentado pelo SJTD. É isso. Manaus e Amazonas avançam agora de fase, né, na Copa Verde, com a vitória sobre dois times do Tocantins, o Tocantinópolis e o Capital. O Gavião venceu o Tocantinópolis por 3-1 e a Onça Pintada amassou o Capital 4-1. E agora os times amazonenses estão nas quartas de final da competição. Serão 2 jogos enfrentando Paysandu e Remo, respectivamente. E quem tá dando uma sorte é evidente, né? Depois que você dá umas tombadas aí, a sorte aparece de novo. A Debaulana se encontrou e trouxe Unidos do Alvorada a sua primeira conquista, na verdade a sua primeira vitória no Campeonato Amazonense deste ano. Ontem à noite o Alvorada venceu o Operário por 4-1 pela segunda rodada no retorno, lá no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. E o Flamengo é o grande candidato à conquista do Brasileirão 2024. Deveria ser o Palmeiras, que é o bicampeão do Brasileirão. E muitos esperariam que isso fosse suficiente para que ele realmente fosse o grande favorito. Mas os comentadores esportivos têm outra opinião. Destacam a força rubro-negra e tem o Flamengo aí como candidato mais forte. Tudo flamenguista? Não, nem pô, cara, não fala uma coisa dessa, não são, não. E olha, no trio de favoritos está também o Atlético Mineiro, que é treinado pelo lendário Luiz Felipe Scolari. As casas de aposta estão seguindo exatamente nessa mesma linha. Vai dizer que as casas de aposta também são flamenguistas, Sim. Malu? Ah, para com isso. E quem está com a bola toda agora é o goleiro Léo Jardim, né, que vem se destacando aí no Vasco desde a última temporada, quando salvou o time do rebaixamento para a Série B com as suas defesas monumentais. O Léo Jardim foi contratado pela 777 Partners junto ao futebol francês. Chegou e conquistou o coração da torcida vascaína, né, com reflexos apurados. Ele tomou conta realmente do gol Cruz Maltino e fez com que até o mesmo Ivan, né, que contratado aí para ser o seu concorrente ano passado, fosse deixado de lado. É isso que nós temos para hoje, Carlão. Desejando aí um feliz Dia das Mulheres a todas as nossas meninas, minha esposa e minha filhinha, um beijo enorme, minha mãe, e a todas que nos ouvem aqui também. 7 em ponto. E quando marca 7 em ponto, hora de nós passarmos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, é com você. Editorial 18 horas. O Dia Internacional da Mulher deveria ser rebatizado no Brasil. O país teve 10.655 feminicídios nos últimos 9 anos. É uma indignidade contra as mulheres. Seria o Dia Nacional da Vergonha, no caso. Vergonha de tantos seres humanos serem mortos apenas porque os assassinos desprezam ou discriminam a condição feminina. Não vale mais apenas discursos de parabéns e simples homenagens. É preciso ser cada vez mais duro com esses assassinos, mas também é preciso educar. A educação sexista é, inclusive, a base para que meninos cresçam achando que têm mais direitos que as meninas e poder sobre o seu corpo. Em outros países, a educação antimachista é parte do currículo escolar já há algum tempo. Não se pode mais contemporizar com quem supõe ser natural a submissão da mulher. Contra essa gente não resta senão impor os rigores da lei. 18 horas. 7-1, Cid, até segunda, hein? Até. Você ouviu 18 horas. Você está no Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.